Queridos, hoje a gente começa um tempo de bate-papo, estudando as cartas às igrejas do Apocalipse. O tema que nós vamos estudar hoje é a carta à igreja em Éfeso, a igreja que fracassou. Na próxima quinta-feira, carta à igreja em Esmirna, a igreja que não cedeu. Carta à igreja em Pérgamo, a igreja que fraquejou. Carta à igreja em Tiatira, a igreja que contaminou. Carta à igreja em Sardes, a igreja morta-viva. Carta à igreja em Filadélfia, a igreja modelo. E no dia 3/8, carta à igreja em Laodiceia, a igreja morna. Então nós vamos trabalhar discorrer essas ideias. Nós vamos compartilhar um pouquinho o que Deus quer falar no nosso coração através dessas cartas e aquilo que Deus quer ministrar ao coração de cada um de nós. Hoje nós vamos pensar então cartas à igreja do Apocalipse, carta à igreja em Éfeso, a igreja que fracassou. Você está com o seu guia de estudo? Todos? Levanta aí, ó. Quem está sem o seu guia de estudo, levanta a sua mão que alguém vai lhe entregar um estudo aí. Então nós vamos pensar sobre essa igreja hoje. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus que está em Apocalipse, capítulo 2, no verso 1 a 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Queridos, você já passou pela experiência de fazer tudo certo na sua vida e na hora H sair tudo errado? Você já tentou fazer alguma coisa na sua vida que você via que aquilo ali daria certo, e num determinado momento da sua vida, na hora H, as coisas fracassaram? Por exemplo, é o caso do vendedor que faz tudo certo, mas na hora de fechar o negócio ele não tem a melhor condição para o cliente e ele perde a venda. Ele fracassa, ele erra. É o caso do jogador que faz tudo certo, mas na cara do gol ele chuta para fora, ele perde o gol. É o caso do apaixonado que faz tudo certo, mas na hora do beijo ele dá aquele fora, ele perde a garota, ele perde o relacionamento, ele fracassa. E queridos, como é frustrante fazer tudo certo, mas na hora H dá tudo errado. Foi exatamente assim com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma igreja que fez tudo certo,
mas na hora H estava tudo errado. Ela fracassou no momento em que ela deveria triunfar. Ela fez tudo certo, mas nem tudo. Por quê, pastor? Porque faltou à igreja de Éfeso o principal. Faltou aquilo que era essencial para aquela igreja. É interessante, queridos, que a história de Éfeso nos faz recordar uma advertência contundente feita por Cristo Jesus no Evangelho de Mateus. Olha só o que Jesus disse aí no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 21 a 23. Jesus disse assim, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Profetizar no nome de Jesus é certo, é uma coisa correta. Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres. Profetizamos, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca o conheci. Afasta-se de mim vocês que praticam o mal. Jesus está falando de coisas certas, que às vezes alguém pode fazer, como profetizar, como expulsar demônios, como realizar milagres, mas na hora H está tudo errado. Na verdade, tudo certo, mas nem tudo. Faltou aqui, queridos, algo essencial para que essa ação aqui, que Jesus, ele fala, desse certo na vida daqueles que praticam. Na verdade, queridos, a advertência de Deus à igreja de Éfeso ensina que podemos fazer tudo certo, mas se nos esquecermos do essencial, daquilo que a gente não pode negociar, daquilo que a gente não pode abrir mão da nossa vida, tudo vai dar errado. Então, para se apreciar plenamente as palavras de Cristo, a igreja de Éfeso, é bom que se tenha uma visão panorâmica da sua geografia, da sua cultura, do cenário espiritual daquela que era a principal cidade da Ásia Menor. Por exemplo, comércio. Éfeso era uma cidade portuária. Seu porto comportava os maiores navios do seu tempo, tornando a metrópole no maior centro de importação e exportação daquele lado do mundo. Além do porto de Éfeso, que possibilitava tão grande comércio, a cidade se beneficiava de 3 grandes estradas que convergiam em seu município. Imagine, portanto, quanto dinheiro circulava naquele grande centro urbano. A cidade de Éfeso era uma cidade comercialmente bem-sucedida. Havia muito dinheiro que entrava e saía naquele lugar. Aquela cidade, ela recebia e ela exportava para fora muitas coisas. Aquela cidade era uma cidade muito importante nesse aspecto comercial. No aspecto da política, apesar de não ser a capital, Éfeso era a cidade de maior importância política da Ásia. Ela até desfrutava do privilégio de ser conhecida como a cidade livre, pois lhe havia sido concedido o direito de administrar os seus próprios tributos sem a intervenção de Roma. Ou seja, não havia o inconveniente e humilhante entra e sai das tropas romanas em busca de dinheiro e de impostos. Quem cuidava dos seus impostos, dos seus tributos, era a própria liderança que vivia nessa cidade. Eles mesmos cuidavam dessa questão.
A gente sabe que Roma, ele cobrava muitos impostos de outras cidades. Mas em Éfeso isso não acontecia. Porque eles mesmos administravam seus tributos, eles mesmos pagavam seus impostos ali, e ninguém levava dinheiro dessa cidade. Por exemplo, cultura e lazer. Anualmente, provavelmente no mês de maio, Éfeso, essa cidade, sediava os principais jogos atléticos do continente. Além do estádio onde eram realizados os jogos, combates de gladiadores e luta com animais selvagens, a cidade ela possuía um anfiteatro com a capacidade para 24 mil pessoas. Então era um lugar onde tinha muito lazer. Era um lugar onde tinha as competições. Era um lugar onde todas as pessoas, uma vez por ano, principalmente no mês de maio, iam para lá para assistir as lutas, para assistir os jogos. E aquele lugar ali se tornava atraente pela beleza dos seus estádios, por aquilo que aquela cidade oferecia para outras cidades. Sobre a questão da religião, por exemplo, Éfeso era o lar da grande Diana. Havia lá em Éfeso um grande templo, onde era dedicada a deusa, que era considerada naquele tempo uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Além da adoração a Diana, Éfeso cultivava também uma grande superstição. Segundo alguns historiadores, eles produziam amuletos que eram famosos mundialmente, e pessoas vinham de todas as partes do mundo para comprar amuletos, pois se cria que eles curavam todo tipo de males, de doenças, esterilidade, maldições, e dava sorte nas guerras. Então havia muita superstição naquele lugar. Além de se adorar uma entidade demoníaca chamada Diana, que era uma perversão naquele tempo, muitas pessoas de outras cidades, eles iam para Éfeso exatamente para comprar esse amuleto, para talvez usar na sua esterilidade, para proteger contra maldições, para dar sorte no período da guerra, ou até mesmo para serem curados num tempo de enfermidade e doença. E a população, pastor? Éfeso, queridos, era do tamanho do Jardim Catarina. Havia 250 mil habitantes na cidade de Éfeso. E para a realidade daquele tempo, era uma cidade muito grande. 250 mil habitantes no período apostólico. E o caráter dos seus habitantes era reconhecido como mau. A reputação deles era de um povo inconstante, supersticioso e completamente mergulhado na imoralidade e no pecado. Isso é importante a gente saber, porque quando a gente lê a carta que Paulo escreveu aos Efésios, a gente começa a entender algumas coisas do porquê o apóstolo Paulo disse tanto para aquela igreja. Então, depois desse panorama aqui, permita-me pelo menos fazer 3 observações a partir dessa carta à igreja de Éfeso. Primeira observação: a obra fiel da igreja. Apesar, queridos, de toda a dificuldade social, espiritual, política e cultural, segundo a Bíblia, Éfeso conseguiu servir com fidelidade. Foi por isso, assim como Jesus o fez, que essa igreja, ela foi reconhecida. Diz aqui a Bíblia, o Senhor Jesus disse: conheço as suas obras. E Jesus não está falando aqui de um conhecimento superficial. Jesus está falando de um conhecimento profundo. Jesus conhecia a igreja de Éfeso na sua profundidade. Porque o verbo conhecer aqui, ele carrega a ideia de se ter
ter notado ou de se ter percebido. O Senhor Jesus notou, Jesus percebeu, reconheceu as obras fiéis da igreja de Éfeso. Jesus conseguiu enxergar de maneira profunda que aqueles crentes, que aquela igreja representada numa cidade imoral, era uma igreja que pelo menos servia na obra do Senhor com fidelidade. Então, que obras eram essas que Jesus diz ter notado e o que elas nos ensinam hoje como igreja? Primeiro, os crentes de Éfeso, complete, eram enganjados na tarefa. Os crentes de Éfeso eram enganjados na tarefa. Verso 2 diz assim, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Diante da tentação que eles sofriam, diante das perversões e seduções, os crentes de Éfeso prefeririam se manter enganjados na tarefa. Eles optaram por praticar as boas obras do reino, manter a conduta cristã através de trabalho árduo, através de uma vida de perseverança. Queridos, como é fácil estar em Éfeso ou em outra cidade tentadora e muitas das vezes deixar a obra de Deus de lado. Como é fácil abandonar a conduta cristã por qualquer motivo, deixar de lutar por ela, de perseverar nas boas obras. É interessante, queridos, notar aqui que os crentes de Éfeso nos ensinam que apesar de onde vivemos, é possível viver uma vida de fidelidade, uma vida de perseverança, uma vida debaixo da orientação e da direção de Deus. Não importa onde a gente viva, o lugar que Deus nos colocou para viver, ainda que esse lugar ao nosso redor seja um lugar muito atraente, que tenham muitas coisas atraentes, a semelhança da cidade de Éfeso, é possível viver uma vida de fidelidade ao Senhor. A igreja de Éfeso, Jesus olhou para a vida dela e encontrou nela fidelidade. Segunda coisa, os crentes de Éfeso eram empenhados no testemunho. Complete, empenhados e testemunho. Eles eram empenhados no testemunho. No verso 2 a Bíblia diz assim, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Além deles estarem enganjados de maneira fiel na tarefa, os efésios estavam empenhados também no testemunho. A Bíblia diz aqui para nós que eles prezavam pelo testemunho da verdade. Eles não toleravam os falsos profetas. E eles provavam todos os ensinos daqueles que se diziam apóstolos. É interessante que eles não sossegavam até descobrir se a verdade era o que de fato estava sendo ensinada por aqueles que se diziam mestres, por aqueles que se diziam apóstolos, por aqueles que se diziam profetas naquele tempo. Eles examinavam profundamente se o ensino que estava sendo ministrado ao coração deles era verdadeiro ou não. Eles não engoliam qualquer coisa. Eles observavam aqueles que ensinavam. Que lição para nós hoje, quando basta alguém dizer o nome de Jesus ou abrir a Bíblia para todo mundo achar que aquilo que está sendo ministrado vem de Deus, sem considerar que os lobos surgirão nos nossos meios. Os falsos profetas vão se levantar, é desse ambiente aqui.
Os lobos disfarçados de cordeiro, eles estão no nosso meio. Eles estão vivendo entre nós. Eles estão profetizando. Eles estão ensinando alguma coisa. Mas a igreja de Jesus precisa ser cuidadosa com aquilo que ela tem ouvido e ela tem sido ministrada. Jesus elogiou isso dessa igreja. Jesus elogiou que aqueles crentes de Éfeso eram empenhados no testemunho. A igreja de Éfeso nos ensina então que devemos provar, ou seja, examinar como se examina uma célula ou uma moeda para ver se é verdade bíblica ou o ensino de demônios, aquilo que tem sido ministrado a nós nesse tempo. Tem muita coisa sendo ensino do demônio e que nós estamos atribuindo à palavra de Deus. Tem muitas coisas que nós temos ouvido aí e nós temos aplaudido e nós temos dito amém, e são coisas que têm a sua origem no inferno. E a gente acha que é Bíblia. A gente acha que é de Deus. A gente acha que aquilo é o Espírito Santo que está soprando. Na verdade, João já tinha dito isso antes. Quando escreveu a sua primeira carta, ele disse: amados, não creem em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E esses falsos profetas de Éfeso são definidos como nicolaítas. Verso 6. Mas há uma coisa ao seu favor. Jesus faz outro elogio à igreja de Éfeso. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. A igreja de Éfeso, porém, assim como Jesus, odeia essa doutrina, pois aquilo que cremos e professamos deve influenciar a nossa conduta, a nossa postura, e não nos igualar ao mundo, e não nos enganar. Por isso, os efésios estavam empenhados no testemunho. Aquilo que eles ouviam, eles abraçavam, examinavam de forma minuciosa para ver se era ensino de Deus ou ensino de demônios, se vinha da parte de Deus ou não. Nisso, essa igreja foi elogiada. Mas uma terceira coisa também, sobre a obra fiel da igreja. Os crentes de Éfeso eram esforçados no teste. Esforçados no teste. Verso 3 diz: vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Eles têm aguentado firme. Interessante, queridos, que além do engajamento com a tarefa de se ter boa conduta cristã e do empenho com o testemunho da verdade, o texto bíblico diz para nós que os efésios eram esforçados no teste. Eles perseveravam suportando a dura prova da lealdade ao Evangelho. Eles não cediam às pressões constantes dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos apóstolos. Eles não se entregavam à perseguição dos pagãos. Eles não desfaleciam diante das lutas que eles enfrentavam naquele tempo. Eles não eram seduzidos pela cidade, por aquilo que a cidade de Éfeso oferecia para eles. Eles não eram seduzidos em nada por aquilo. Eles viviam pela fé na graça de Deus, porque a graça de Deus lhes bastava e sustentava ele em cada momento da caminhada dessa igreja. Então, queridos, dá para a gente perceber aqui que a obra dessa igreja, que foi elogiada por Jesus,
Foi uma obra fiel. Os crentes de Éfeso eram enganjados na tarefa. Os crentes de Éfeso eram empenhados no testemunho. Os crentes de Éfeso eram esforçados no teste. Eles não cediam às pressões. Eles não abriam mão de continuar operando e servindo a Deus com fidelidade. Mas tem uma segunda observação. A objeção fatal de Jesus. Depois de observar a obra fiel da igreja e elogiar a maneira como aqueles crentes serviam, a maneira como aqueles crentes realizavam as coisas, Jesus agora começa a apertar o negócio. Jesus faz uma fatal objeção. Antes, porém, vejo que não tem porquê a desassociar fidelidade na obra do reino daquilo que faltava em Éfeso. Jesus fez um elogio àquela igreja. Jesus mostrou para ele as coisas que eles faziam com fidelidade. Mas Jesus disse para aquela igreja: ó, falta uma coisa. E aquilo que falta é muito mais importante do que aquilo que se tem para oferecer. Isso fica claro aqui, queridos, na advertência que o Senhor faz à igreja. Olha aí, versos 5 e 6. Lembre-se de onde caiu. Arrependam-se e pratiquem as obras que praticavam no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Jesus está dizendo à igreja que o seguinte: continue sendo fiéis em suas obras. Isto vocês têm a seu favor, mas busquem aquilo que vocês perderam, pois o que vocês perderam é essencial. Continue praticando essas boas obras, sem esquecer aquilo que é essencial, aquilo que é mais importante. O que eles haviam perdido, pastor? Verso 4. Contra vocês, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Jesus sai agora do elogio para o confronto. Jesus deixa de elogiar para confrontar a igreja de Éfeso. Na verdade, queridos, a igreja de Éfeso tinha perdido o amor a Deus e às pessoas. Eles abandonaram o que era mais importante. Eles se envolveram demais nas tarefas. Isso, segundo Jesus, eles faziam com qualidade, eles faziam com fidelidade. Eles apresentavam lá no contexto da sua cidade até uma conduta moral, mas faltava no coração daquela igreja o essencial. Eles haviam abandonado o mandamento principal de Jesus, que diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Na verdade, queridos, a igreja de Éfeso se empenhava com vigor, mas sem amor. Sem amor a Deus, sem amor aos irmãos. Eles trabalhavam muito, mas faltava o essencial que iria influenciar o coração daquela cidade, daquelas pessoas. Eles resistiram com coragem às lutas, mas sem amar. Eles examinavam a palavra com discernimento, mas eles não tinham o principal, eles não praticavam o amor. Pastor, por que a falta de amor é tão ruim? Querido, porque sem amor
a obra da igreja é uma obra morta. A gente pode fazer coisas belas, a gente pode atrair multidões, a gente pode encher esse espaço, a gente pode fazer com que a igreja se movimente, mas sem amor será um movimento sem deslocamento. A igreja não vai andar, a igreja não vai influenciar, a igreja não vai atingir o propósito para o qual ela existe. Uma igreja que não ama é uma igreja morta, porque tudo que fazemos perde o valor sem o amor. Nós nos embrutecemos, servimos a nós mesmos, seguimos nossos instintos e ideologias, em vez de abençoar e edificar, nós incomodamos e destruímos a nossa vida e a vida das outras pessoas. A Bíblia diz que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. A igreja de Éfeso tinha uma boa estrutura, possivelmente tinha excelentes ministérios, possivelmente era uma igreja que impactava uma cidade completamente moral, mas nada daquilo que eles faziam, até com fidelidade, tinha valor e significado, porque o mais importante não existia, que era o amor. Então nada que a gente faz sem o essencial valerá a pena. Mudará a vida das pessoas, transformará a realidade também da nossa cidade. Sem amor tornamos-nos orgulhosos e cegos. É preciso sim de obras fiéis, mas sem amor nada adiantará. Terceira observação: o objetivo final do cristão. O objetivo final de todo ser humano é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se não for assim, se não tiver amor, de nada valerá nossos esforços, por maiores e mais nobres que todos eles sejam. Sem amor, além de ferir os outros, nós vamos fracassar. Queridos, olhando aqui para a igreja de Éfeso, a gente percebe as ações da igreja. A motivação das ações daquela igreja não era mais o seu Senhor. Na verdade, Jesus era uma lembrança distante, que eles tinham impulsionado para a vida, mas não lhes sustentavam mais a vida. Suas atitudes, as atitudes da igreja, não visavam mais adorar o Senhor da vida. Suas ações não pretendiam mais servir ao próximo. Não havia mais intimidade com Jesus. Não havia mais proximidade entre eles. Eles até faziam, mas eles perderam no coração o prazer de fazer para o Senhor. Não havia mais paixão no coração. Os membros de Éfeso tinham perdido a alegria de serem cristãos. Sua vida se tornara uma rotina, no sentido negativo, de algo mecânico, automático, impensado. Eles perderam a capacidade de amar a Jesus, de amar uns aos outros, de viver em função da vida daqueles que o Senhor levantou para caminhar com eles, caminhar olhando para a mesma direção, porque eles tinham percebido ou perdido a percepção do amor de Jesus por eles. E quando a gente perde essa percepção de que Jesus nos ama, tudo que a gente faz não tem sentido. Tudo que a gente faz não tem valor. Em resumo, a vida deles não tinha vida, não tinha vitalidade, não tinha paixão. Tinham motivação,
mas a motivação daquela igreja em servir até mesmo de forma fiel esbarrou naquilo que faltava a cada um deles. Por isso, Jesus disse àquela igreja: lembre-se de onde caiu, arrependam-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Se não houver amor a Deus e nem ao próximo, Deus destrói as nossas obras e Deus destrói a nossa história. Segundo um historiador, ele disse que por 40 anos Deus sustentou a igreja de Éfeso. Mas quando ele viu que não tinha mais jeito, quando ele viu que aquele povo não amava mais, ele destruiu a igreja. A igreja de Éfeso foi completamente destruída juntamente com a cidade. É por isso, queridos, que a gente precisa reavaliar a nossa vida, o nosso coração, as nossas motivações. A gente precisa voltar ao primeiro amor. A gente precisa resgatar aquilo que é essencial, aquilo que é o mais importante, aquilo que vai fazer a diferença na nossa vida cristã, vai fazer a diferença em nós como corpo de Cristo, a igreja. Pastor, como voltar a amar? Como amar segundo Deus requer? O próprio Jesus dá a resposta em forma de 3 aplicações. Primeiro, lembre-se de onde caiu. Anote aí, lembre-se de onde caiu. Se tem um momento na história da nossa vida que o passado, ele precisa novamente se tornar um presente vivo, é nesses casos. Nesse caso aqui, o passado precisa novamente tornar-se um presente vivo. Por quê, pastor? Porque, queridos, não basta saber que é preciso arrepender-se. A gente precisa fazer uma pergunta, e a pergunta é: para onde precisamos retornar? E a resposta é clara: para o ponto do qual nos desviamos. Porque retornar para um lugar qualquer só nos levará para outros descaminhos. É interessante que a igreja aqui não está sendo chamada a relembrar o seu pecado, não está sendo dito: lembrem que situação caíste, mas de onde caíste. E isso me faz lembrar, querido, do filho pródigo. O filho pródigo, ele começou o seu caminho de restauração quando ele se lembrou da casa do pai. Aí ele disse: eu preciso voltar para a casa do meu pai. Por quê? Porque de lá, daquele ponto, é que ele iria recomeçar novamente a sua caminhada. Eu tenho aprendido, queridos, que aonde caímos é o lugar certo para recomeçarmos tudo outra vez. Aquele filho teve que voltar à casa do pai, porque foi dentro da casa do pai que ele tomou a decisão de ir para o mundo. Ele caiu lá dentro da casa do pai, e ele precisou então retornar lá aonde ele caiu, para que ele pudesse então recomeçar tudo de novo aos pés de Jesus. Onde você caiu e você precisa retornar? Em que lugar você precisa voltar? É nesse ponto que você caiu no passado da sua história, que você e eu precisamos voltar lá e daquele ponto ali recomeçar a nossa caminhada. Uma segunda coisa que Jesus disse: arrependa-se. E é interessante, queridos, que arrependimento não é emoção, é decisão, é atitude.
E não precisa existir choro, basta decisão. O arrependimento não acontece quando há a consciência da necessidade de que a gente precisa mudar. O filho pródigo não só se lembrou da casa do pai, mas a Bíblia diz que ele voltou para a casa do pai. Lembrança sem arrependimento é remorso. Deus não quer o nosso remorso. Deus, Ele quer o arrependimento da igreja. Ele quer o arrependimento de cada um de nós. E essa foi a diferença entre Pedro e Judas. Enquanto Pedro se arrependeu, ele experimentou vida. Enquanto Judas teve remorso no seu coração, ele experimentou morte. Jesus nos convida a nos arrepender. E arrepender-se é mudar a mente, é mudar a direção, é voltar-se para Deus, é deixar o pecado, é romper com o que está entristecendo o coração de Jesus. Tudo isso precisa ser deixado, para que a gente retorne ou retome a caminhada com Ele. Em terceiro lugar, pratique as obras que praticava no princípio. Ninguém se arrepende de um pecado e continua praticando. Pelas obras, a pessoa arrependida mostra a total sinceridade do seu coração. Eu quero concluir, queridos, esse estudo hoje, dizendo que o texto, no seu contexto, nós encontramos uma advertência solene de Jesus. Há uma advertência solene à igreja. Caso essa igreja, ela não venha se arrepender. O verso de número 5, a Bíblia diz: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Se a igreja não se arrependesse, ela não poderia mais irradiar a luz da presença de Cristo Jesus. Essa presença seria tirada do meio da igreja. Essa presença não faria mais parte daquela comunidade de fé. Se não houvesse arrependimento, era isso que iria acontecer. Candelabro é feito para brilhar, e se ele não brilha, ele é inútil, ele é desnecessário. A igreja não tem luz própria, ela só reflete a luz de Cristo. Mas se ela não tem intimidade com Cristo, ela não brilha. Se ela não ama Cristo, ela não brilha, porque quem não ama está em trevas. O apelo de Jesus para a igreja de Éfeso, e para a nossa igreja, e para as igrejas desse tempo é esse: arrependam-se e voltem às primeiras obras. Voltem a amar como vocês amavam. Voltem a caminhar comigo como vocês caminhavam. Voltem a desfrutar da minha presença, assim como vocês desfrutavam. Volte a se relacionar comigo, assim como que vocês se relacionavam. Volte a um relacionamento transparente, real, verdadeiro, profundo, assim como vocês tinham comigo no passado. O juízo, queridos, sempre começa pela casa de Deus. Sempre. Antes de julgar o mundo, Jesus julga a igreja. E é interessante que a igreja de Éfeso deixou de existir. A cidade de Éfeso deixou também de existir. Hoje só existe ruínas e uma lembrança de uma igreja que perdeu o tempo da visitação de Deus e fracassou, porque perdeu, abandonou o essencial, que era o amor. Uma igreja que não ama, de fato, ela não tem razão para continuar vivendo e existindo.
E foi isso que Jesus fez. Aquela igreja não existiu mais. Aquela igreja encerrou. A cidade encerrou. Que a nossa igreja não seja lembrada como a igreja que fez tudo certo, que tinha muitos ministérios, que atraiu muitas pessoas, mas que no fim de tudo, tudo deu errado. Que a nossa igreja não seja lembrada como aquela que perdeu o brilho de Jesus, o tempo da sua visitação. Que a nossa igreja não seja lembrada como a igreja que fracassou, porque lhe faltou o essencial, porque lhe faltou o amor. Eu quero orar com você nessa noite. Fique de pé no seu lugar. E nós vamos cantar uma canção. E essa canção expressa, eu creio, todo o sentimento do coração de Jesus pela igreja. A Bíblia diz que Jesus, ele amou a igreja. Está lá em Éfeso. Isso. E ele deu a vida dele em prol da igreja. Jesus sempre amou a igreja. E Jesus espera que a igreja o ame de verdade. Para isso, a gente precisa voltar ao primeiro amor. A gente precisa voltar à intimidade com Deus. A gente precisa voltar a um relacionamento com Jesus. A gente precisa voltar a ter aquele tempo que a gente tinha lá no princípio da nossa vida, nosso relacionamento com Deus, e que trazia tanta alegria e prazer ao nosso coração. Se você quer voltar ao primeiro amor, você vai cantar essa canção, você vai adorar Jesus nesse lugar.